Bom dia, né? Estamos felizes em mais uma vez receber uma parte do seminário, na última edição a gente recebeu a abertura lá no auditório e hoje a gente fecha com chave de ouro o CETEC TRRD, trazendo essa conversa sobre a importância da integração entre academia e defesa civil, que possa conseguir centro, de conhecimento, no campo, na experiências e informações. E as oficinas, né? A gente espera que sejam bastante interessantes, vai chegar a gente com oficina de a gente vai colocando experiências também, você vai com o material ligado, para que seja bastante interessante. Então, agradeço a Defesa Civil pela parceria, por sempre abrir as portas, por sempre topar, né, trabalhar em conjunto com a gente, e deixa as portas abertas, né, para o sertanejo. Eu falo enquanto voluntária da Defesa Civil, né, sempre gosto de marcar isso desde 2016, e também como professora da casa, coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica e Pedagógica da Universidade de Campeiro, que a gente promove, dentre tantas temáticas, a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável da universidade, então eu sou consultora da Universidade Cultural da ONU, eu sou secretária, e essa nossa conversa tem muito a ver com tudo isso, né? Com a DS11, principalmente, a gente pensar em cidades sustentáveis e resilientes. Então, eu passo a palavra para o Emílio amigo, parceiro de missão, Alexander. Obrigado. Pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de todos aqui nessa manhã. Primeiro, me anuncio, eu sou Alexander Araújo, faço parte da Defesa Civil da cidade do Rio de Janeiro, atualmente na coordenação de estudos, pesquisas e treinamento. A gente teve junto ao longo dos últimos 2 dias, o terceiro dia, esse grande empreendimento que foi o terceiro seminário técnico-científico para a redução de risco de desastres, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o seminário lá na frente, porque vai ao encontro de tudo aquilo que a gente está conversando hoje. Agradeço a presença de pessoas que estiveram conosco no seminário, retornaram hoje para dar seguimento a essas nossas atividades, ratificando que, encerrado esse painel, a gente vai ter as oficinas, a hora da gente colocar a mão na massa. Então, já anunciou aqui o Jorge Domingos, que vai conduzir a oficina sobre metodologias ativas de comunicação em ARD, a própria professora Juliane, que também vai conduzir a oficina, o David, que está ele é inquieto, ele vai e volta, mas ele vai conduzir uma oficina sobre protocolos, e o professor Juliano, que também vai conduzir uma oficina aí. O Juliano é nosso coordenador técnico da Defesa Civil, também é professor aqui da casa, e ele vai trazer para a gente aí as principais ocorrências que a gente tem aqui no Rio de Janeiro com estudos de caso. Então, é muito importante a gente fazer essa imersão no organismo de proteção e defesa civil da cidade do Rio de Janeiro, para a gente poder entender um pouco do nosso trabalho. Isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? E aí eu peço licença dos meus colegas da Defesa Civil, tudo que eu vou falar aqui hoje é direcionado para quem não é da Defesa Civil, para que vocês possam entender e conhecer o organismo de defesa civil da cidade do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter essa familiaridade com esse importante organismo dentro da nossa cidade e o seu principal papel, que muitas das vezes é confundido, é negligenciado, às vezes a gente acha que a defesa civil é uma coisa e na verdade é outra. Então, o nosso papel hoje é a gente trazer para vocês um pouco do trabalho da defesa civil da cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza, para aqueles que não vivem a defesa civil, eu falo viver com propriedade, porque defesa civil é uma vivência, defesa civil é uma forma de entender as coisas de uma maneira diferenciada. Eu tenho certeza que para a grande maioria da população, para a grande maioria dos estudantes, para a grande maioria da sociedade de uma forma geral, as pessoas entram na defesa civil nesse tipo de cenário. Cenário de desastre, de morte, de alagamento, de inundação, escorregamento de massa. A gente vê uma pessoa da defesa civil dando entrevista na televisão, a gente tem logo aquela primeira sensação de que aconteceu alguma coisa, de que alguém está tendo um problema muito grande, de que a cidade está tendo um problema muito grande e a defesa civil foi acionada para ajudar na articulação para poder resolver esse problema. Tá? Então, isso é o que as pessoas pensam na defesa civil. Porém, o nosso dia a dia, e quem vive o dia a dia da defesa civil, mesmo não fazendo parte da defesa civil, como é o caso do Juliano e o professor Camilo, que não agradeço também a presença, a gente sabe, a gente entende que o propósito da defesa civil está representado naqueles pilares, naqueles valores
e naquelas virtudes que a gente tem exibido aqui. Tá? Então, já fazendo um paralelo com o que eu falei anteriormente, se a gente vê um colete laranja na televisão, deu problema. Se a gente vê uma viatura da Defesa Civil na rua, né, e vários agentes de laranja no entorno, deu problema. Hoje eu tenho metade dessa sala de agentes de Defesa Civil, o coordenador técnico da Defesa Civil está aqui, e graças a Deus a Veiga de Almeida não desabou, não explodiu, e a gente está aqui numa boa, feliz, fazendo o quê? Produzindo conhecimento. Tá? Nos preparando para que a gente possa efetivamente viver a Defesa Civil enquanto documento, enquanto pensamento, viver a Defesa Civil como uma forma de enxergar não só a Defesa Civil organismo, mas a Defesa Civil como propósito. Né? Já vou falar da nossa missão, isso tem muito a ver. Então, Defesa Civil é empatia, solidariedade, resiliência, prevenção, é proteção à vida, é mudança de comportamento, é treinamento, é capacitação, é o que nós fazemos 99% do nosso tempo. Nós trabalhamos na normalidade com esses valores e com essas virtudes. Lógico, diante do desastre, diante do problema instalado, respondemos, vistoriamos, né? Articulamos a resposta para que a gente consiga retornar à normalidade com maior facilidade e com maior rapidez. Para isso, né, em 2020, né, foi o meu primeiro contato aí com a minha nova assessora Juliana, fomos designados, né, ela foi designada por uma missão, e eu tive a honra de poder ajudá-la para a gente poder desenvolver um planejamento estratégico da Defesa Civil. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? Qual é a nossa missão? Para que a gente existe? Qual é o nosso propósito? A gente está aqui para quê? Para responder desastre? Né? Não. A gente está aqui para poder preparar as pessoas para uma vida mais segura. E vocês observem que na nossa missão não está falando de desastre, não está falando de morte, não está falando de resposta, não está falando de assistência, está falando de preparação. Preparação de quem? Das pessoas. E na época a gente discutia preparar os cariocas, preparar os fluminenses, preparar o turista, não preparar as pessoas. Né? Partindo-se da premissa única de que toda vida importa. E hoje a gente viu lá no processo do Sul, toda vida importa mesmo, nem que seja o seu animal de estimação. Então, preparar as pessoas para uma vida mais segura é a missão que nós temos. Então, como é que a gente prepara? Compartilhando conhecimento, construindo conhecimento. A gente prepara as pessoas dessa forma como a gente está aqui. Né? Em parceria com a academia, em parceria com os outros órgãos do poder público, em parceria com outras esferas. É assim que a gente prepara as pessoas para uma vida segura, com políticas públicas, com conhecimento, né? E trazendo essas pessoas para o nosso lado e, principalmente, trazendo essas pessoas com conhecimento de defesa civil da forma correta. E aí, minha gente, a gente sabe que, de uma forma geral, se a gente precisar de defesa civil, a gente assume um novo de ordem. Então, as pessoas precisam saber como fazer, né? Quando que eu preciso ter a percepção para pegar o meu aparelho e discar o 1, discar o 9 e discar o 9. É quando a árvore cai no telhado da minha casa, ou é quando eu vejo uma trinca, uma rachadura, uma fissura, e eu, enquanto leigo, não sei se aquilo representa um risco estrutural ou se aquilo é só um problema de revestimento que pode ser simplesmente solucionado. Né? Então, para a população de uma forma geral, a gente tem que enxergar o risco. A gente tem que ter a percepção do risco a qualquer tempo. E aí a nossa defesa civil, para quem não conhece, está instalada lá em Vila Isabel, nós temos, dentro da nossa estrutura básica, 3 coordenações que realizam atividade de defesa civil. Estudos, pesquisas e treinamento, ao qual eu represento, coordenação técnica representada pelo Juliano e coordenação de operações representada pelo Ricardo Mota, que são as pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana. André Moura, que hoje faz parte do nosso time durante muito tempo, ocupou essa função de coordenador de operações, até bem pouco tempo lá na Zona Oeste, fazia parte dessa linha de frente das pessoas que, diante de uma ocorrência, de uma necessidade de vistoria, as pessoas que avançam para poder assistir a população. Então, temos também uma coordenação, uma atividade de meio, que nos dá o suporte administrativo, e aí a gente traz o conceito que seria a proteção da defesa civil, que começa de uma maneira muito sugestiva para todos nós. Né?
entendendo que defesa civil são ações. Defesa civil não é um órgão, defesa civil não é uma caixinha no roteador, defesa civil é praticar. Defesa civil é agir. Agir como? Prevenindo, preparando e mitigando os riscos. O problema acontece, você responde e você promove a recuperação. Então, para poder produzir defesa civil, é preciso mudar comportamento, é preciso agir. E aí, com esse ciclo de prevenção, preparação, mitigação, resposta e reconstrução, que isso acontece a todo tempo, a gente está promovendo um ciclo de resiliência. E eu aqui, de uma maneira muito ousada, diante de dois engenheiros do coordenador aqui, dizer que resiliência é um termo que vem da física e diz que todo material diante de uma deformidade elástica se retorna à sua condição original com facilidade e rapidez. E é isso que a gente espera das cidades, é isso que a gente espera das pessoas, é isso que a gente espera de todos nós. Poder enfrentar os problemas, nos recuperar e, a partir de então, ter o aprendizado necessário para que, diante de uma daquela situação, a gente saiba o que fazer, a gente saiba como agir. E a gente, com isso, diante, mais uma vez, do problema, nos recuperar de uma forma mais rápida e mais eficiente. Então, a gente divide as nossas ações com base nessas ações em gerenciar o risco a todo tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e gerenciar o desastre quando a gente precisa se recuperar e ter as lições aprendidas com esse desastre. E é esse o esforço da nossa cidade, esse é o esforço da Defesa Civil. Quem esteve lá no seminário nos últimos 2 dias teve a oportunidade de ter várias iniciativas de vocês, que são do trabalho, várias iniciativas do poder público para poder promover a tal resiliência. E esse é o nosso propósito. Bom, então, digo para vocês, sem o menor dúvida, de que defesa civil, no seu maior espaço de tempo possível, é trabalhar prevenção, preparação e mitigação. Porque desastre, infelizmente, não é repetitivo. Então, o que fazemos na normalidade? Nos preparamos. O que fazemos na normalidade? Prevenção. Para quê? Óbvio. Quando o desastre acontecer, eu me recupero mais rapidamente, eu consigo responder de uma forma mais eficiente e mais eficaz. Eu faço esse ciclo da resiliência gerar com maior facilidade, com maior rapidez. Aí eu promovo a resiliência. Talvez o maior case da nossa cidade seja de 2010, citado mais de uma vez no seminário, 67 horas. O que a cidade fez diante desse cenário caótico? Aprendeu. Centro de operações, radar, as sirenes, nossa principal iniciativa. Então, com isso, a gente consegue promover essa resiliência. Falando um pouquinho do nosso trabalho, a gente entende que, e aí eu faço a menção à equipe de uma forma geral, em especial ao Jorge Domingos, que trabalhar as crianças, trabalhar os jovens, é fundamental para a gente poder promover uma sociedade mais resiliente. Não tem outra forma. O Guilherme faz isso brilhantemente com seus projetos também. Então, trabalhar o jovem, trabalhar a criança, e aí a nossa defesa civil, ela mais uma vez ela inova, porque até 2016 trabalhar a escola era muito difícil, porque numa rede de mais de 1.500 unidades, você trabalhar 40 escolas por ano não é nada. E aí tem que mudar mesmo. E aí você tem que pensar em alternativas. Quem é que lida com essas crianças no dia a dia? É o professor. Ele tem que estar preparado. Ele tem que ter o conhecimento. Ele tem que enxergar valor nessa doutrina e poder repassar para os seus alunos com atividades, com metodologias, que, aliás, no que essa metodologia a gente vai ver daqui a pouco com o Jorge, é esse cara que precisa estar melhor preparado para poder sensibilizar os seus alunos. Então, hoje, o projeto de defesa civil nas escolas capacita professores, voluntários. Hoje, o projeto de defesa civil nas escolas capacita a comunidade escolar de maneira técnica, eu menciono Antônio, menciono Ayrton, em prevenção e combate a princípios de incêndio. A gente capacita as escolas em primeiros socorros, atendendo não somente a lei Lucas, mas também o projeto de defesa civil nas escolas. Aí eu menciono o David, que está aí andando na faculdade. Então, é essa equipe
que faz com que as coisas aconteçam. Com isso eu trabalho todas as unidades escolares, sem exceção, e pelo menos uma pessoa daquela escola tem que ter uma capacitação básica para caso aconteça esse incêndio, ela minimamente sabe usar um aparelho extintor e lutar contra ele. Uma criança que no momento do recreio, do lanche, tem uma obstrução de via aérea, como já aconteceu, o professor chega lá, fazer a manobra e salvar a vida dessa criança. Tem preço isso, gente? Eu acho que não. Então, é essa atividade que a gente compartilha ao longo de todo o ano letivo para que a gente consiga trabalhar as crianças nas escolas. Também, uma outra iniciativa que também está prevista na legislação e que nós fazemos aí ao longo do ano é a formação dos grupos de proteção e defesa civil nas comunidades e em outros cenários. Sobre os outros cenários eu falo daqui a pouco, mas principalmente numa comunidade, onde o problema está acontecendo. A coisa se deflagrou de uma maneira repentina. Quem é que tem que acionar quem? Quem é que tem que colocar a mão na massa para poder dar a primeira resposta? A própria comunidade. Para isso, tem que ter uma sensibilização. A comunidade tem que entender que ela é parte interessada nesse processo, que a gente não está compartilhando com ela um conhecimento vazio, um conhecimento que vai salvar a vida dela e da família dela. Ela tem que aderir à estratégia adolescente, ela tem que conhecer sobre o primeiro socorro, ela tem que fazer o acionamento correto, no momento correto, para que o mal maior não aconteça. Então, os grupos de proteção e defesa civil têm esse propósito. E aí, toda a nossa estrutura de projetos, toda a nossa estrutura de capacitações, seja com voluntários, seja nos grupos, agora também nas escolas, a gente compartilha informações de capacitações técnicas que são bem objetivas. Como, por exemplo, já citado aqui, utilizar um aparelho extintor de uma forma correta. Saber diferenciar os aparelhos extintores e qual é a classe de incêndio que eu estou lidando para poder chegar lá e evitar uma tragédia. Estar diante de uma pessoa com obstrução de via aérea e saber fazer a manobra e salvar a vida dessa pessoa. Saber estar diante de uma pessoa com parada cardíaca e saber fazer a reanimação dessa pessoa. Isso a gente vai oferecer para você ao longo do dia. Então, isso é muito importante. São conhecimentos que não podem ser de maneira alguma negligenciados. E com isso, e eu falei isso ontem, quando falei isso ontem, falando sobre números, acho que a exceção de um ou dois que toda a nossa equipe está aqui hoje. Temos eu, temos o Juliano, temos o André, temos o Jorge, temos a Rita, temos o Antônio, temos o Orlando, tem uma galera, tem o Marcelo que hoje não está aqui, tem uma turma que é quem mete a mão na massa para isso acontecer todos os dias. E aí, quando o coronel mostra ontem 1.500 e tantas escolas capacitadas, é um número verdadeiro. Quando ele mostra que a gente promoveu 159 núcleos, é um número verdadeiro. É mágica? Não, é integração, é parceria. E eu citei ontem os dois gigantes parceiros nossos na secretaria, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, sem nenhum desmerecimento aos demais parceiros. Mas eu estou falando da consistência dos números que foram apresentados. Então, hoje, eu formo núcleos de proteção e defesa civil, que eu chamo núcleo de saúde de proteção e defesa civil. E ontem a Gislane, que é a nossa superintendente, apresentou, porque nós temos uma parceria para poder capacitar a gente de vigilância de saúde e a gente comunitário de saúde. Iniciativa tocada pelo Ailton. Por quê? O agente comunitário de saúde ele mora na comunidade. O agente comunitário de saúde conhece o morador. O agente comunitário de saúde chama as pessoas pelo nome. Eu não conheço o morador, eu chamo as pessoas pelo nome. Por mais próximos que sejam os nossos gerentes operacionais, eles não têm essa capilaridade. A Secretaria de Saúde tem. Então, esses caras têm que estar junto com a gente. O agente de vigilância e saúde entra na casa das pessoas. Ele consegue observar e comunicar lá para o time do Juliano que ali tem uma pessoa mais que a senhora, eu vou bater coisa civil. Olha, eu sou leigo, não sou engenheiro, creio que a senhora também não seja detentora do conhecimento. Eu não sei se aquilo ali representa um risco, não fica para a defesa civil, e pede uma vistoria. Por isso que a gente tem 12 mil vistorias, Juliano? Porque a gente estimula as pessoas a nos acionar.
E se as pessoas não nos acionarem, a gente fica cego e a gente não consegue tomar conta da cidade como deveria. E ainda existe muita coisa que a gente não enxerga. Então, são essas parcerias que nos ajudam, né, a promover essa construção dessa resiliência diária. E o que mais me toca, que é a parte a qual, né, eu tenho orgulho de por ser responsável, que é a de produção de conhecimento. Muito me honra estar aqui num ambiente acadêmico, do qual eu também faço parte, né, e eu vou falar o nome, claro, porque assim, eu faço parte do Centro Universitário Celso Lisboa, que é nosso co-irmão, né, como coordenador também, e para a gente poder colocar o seminário daqui ontem, a gente tem que ter a parceria e a sustentação da academia. A gente precisa publicar os trabalhos, a gente precisa conhecer o risco para poder enfrentá-lo. E a ajuda de vocês, sejam os profissionais, os professores, os estudantes, né, é fundamental. A produção do conhecimento ela é fundamental. Está aqui o Orlando, gerente de planejamento e pesquisa, e também responsável por articular com as universidades essa produção de conhecimento. Né? E isso é um pilar importante da defesa civil. Construir conhecimento. Então, ontem, essa foto de ontem, se não me engano, do nosso seminário. E quanta coisa rica a gente aprendeu ontem. Quanta iniciativa bacana a gente teve a oportunidade de conhecer. O menino lá de Niterói falou que não estava mais respondendo perguntas. Porque ele trouxe algo diferente, ele trouxe algo inovador. As colegas de fora trouxeram algo importante, algo diferente. E é isso que tem que acontecer. Não tem fronteira para o desastre e não tem fronteira para a produção do conhecimento. Então, por mais CETECs, por mais seminários, por mais espaços de troca, sejam eles presenciais ou virtuais, para que a gente possa conhecer o programa do outro e aprender, ou melhor, conhecer a solução do outro e tentar implementar na nossa casa. É para isso que serve. Se a gente está lidando com vidas, nenhum conhecimento é raso ou superficial, todo conhecimento importa. E aqui, falando um pouquinho dos seminários, a gente vai ter um evento que me mudou, porque eu não tive a oportunidade na hora de capturar. Eu me lembro que nesse dia, isso aqui são as pessoas que participaram do seminário, uma reunião de alinhamento. E eu brinquei na hora. Eu falei, estou me sentindo o Tite aqui, coordenando uma seleção. E uma reunião que serviria simplesmente para a gente poder dizer, você vai ter 10 minutos, você vai ter 30, ou você está no painel, ou você está na palestra, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho que cada um ia apresentar, e a gente viu o quanto esse seminário seria rico, e o quanto que a gente estaria contribuindo para a sociedade com a contribuição voluntária de pessoas que representam a do direito, o humanitário, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, os centros universitários, como o Celso Lisboa, a Universidade da Ilha. Então, essa riqueza que a gente precisa compartilhar, é a riqueza de produzir conhecimento, e isso aqui, para quem chega lá na hora e acha que é só pegar o microfone e falar, vou fazer aqui uma menção bastante significativa, porque eu fico lá no planejamento estratégico para tentar fazer isso de uma maneira bastante consistente, e a gente dedica vida para isso, a gente dedica para o sono, a gente dedica a questão emocional, mas se não tiver um planejamento tático operacional, porque aquela senhora me ajudou muito a fazer isso acontecer, nada disso teria acontecido. Então, a menção especial que eu faço a Juliana, que a gente dividiu esse peso ao longo não só desses dias, mas de um planejamento que já veio de meses para que isso pudesse acontecer e ser entregue para você da melhor forma possível. E aqui, compartilhando para a gente poder finalizar, é bom que hoje não tem plaquinha, eu estou aproveitando isso. Algumas iniciativas que a gente tira por conta da nossa criatividade, da nossa vontade de querer, de fato, contribuir. A gente fala muito dos 3 R's, que eu liberaram 5, e agora não sei mais construção, fica só com os 3, então, mas se tem R, tem que ter P também. Então, se a gente quiser ter uma gestão de autoproteção, prever, prevenir e praticar, saiu da cabeça do João ali, e aí é importante
que a gente dissemine isso. É lúdico, é prático, é direto. Então, não tem porquê ignorar esse tipo de conhecimento. Então, a gente se ressente, inclusive, né, da falta de divulgação que a gente tem nesse tipo de situação. Hoje eu recebi uma mensagem do nosso chefia, dentro do período eleitoral, que a gente vai ter uma discussão ainda maior do trabalho relacionado a ele. Mas é importante a gente compartilhar aquilo que realmente faça sentido e que faça a diferença na vida das pessoas. Recomendar isso aqui não vai parar, recomendar que a gente fique ligado em toda a informação que seja útil para o nosso dia a dia. Né? A gente negligencia, por exemplo, a previsão do tempo, mas quando a gente vai passar a final de semana na praia do campo, a gente quer saber se vai chover, se vai fazer frio, qual a roupa que eu vou usar, o casaquinho. Preste atenção para saber qual é o caminho que você vai fazer para ir para o seu trabalho, qual é o calçado que você vai usar, se de repente você vai precisar ficar até um pouco mais tarde no trabalho, porque a vida que você não passa vai estar interditado por conta da chuva, né? E a gente recomenda também, né, o serviço de alertas da Defesa Civil, da Defesa Civil Nacional, inclusive via WhatsApp, né? Era somente SMS, para a agora a gente também tem WhatsApp também, está na mão há todo tempo, e aí fica lá apenas uma reflexão, né? Todo mundo tem smartphone, todo mundo usa smartphone, todo mundo consulta lá a rede social, e não é problema nenhum disso, mas a gente precisa também dosar o tempo de tela para certas coisas, então vamos dedicar um pouco de tempo de tela também para poder se informar, né? Para a gente poder compartilhar essas informações que são úteis para o nosso dia a dia. E lógico, já disseminado no grupo de conta, o aplicativo do Centro de Operações, que tem a necessidade, traz todas as informações necessárias para o nosso dia a dia. Né? Informação útil também para quem é do Rio de Janeiro, a questão dos estágios operacionais, né, para que a gente consiga entender, né, a quanto que na cidade a gente precisa estar um pouco mais preocupado, a gente precisa mudar a nossa rotina, o nosso comportamento para aquele dia, porque quando a gente pode seguir a vida normal, uma rotina também. Recomendações básicas, que é uma questão de comportamento, e eu peguei esses slides justamente por conta disso, né, porque não adianta ficar falando aqui, e eu estou diante aqui de uma plateia seleta, e que não é o caso de vocês, mas quando a gente vai, por exemplo, numa comunidade, quando a gente vai falar para outro público, a gente tem que falar em mudança de comportamento, a responsabilidade é sua. Se você coloca o seu lixo fora do horário, né, se você joga lixo no chão, se você abre a boca só para poder reclamar, mas não movimenta o seu músculo para poder agir em prol de uma atitude que seja realmente edificante. Convido você a seguir as nossas redes sociais e agradeço pela atenção que me foi dispensada. Recente. Então, a gente colabora, né, com toda essa fala, e fazendo essa conexão com a questão da educação, agora no slide, mais envolvido com o nosso diretor acadêmico, diretor de educação, pesquisa, educação, demais. E aqui é nosso diretor e também é o coordenador da curso de Engenharia Civil da Casa, para falar um pouco sobre essa importância, sobre esse olhar que a gestão da universidade tem e quer promover cada vez mais, né, parcerias de instituições nesse sentido. Bom dia, gente. Antes de mais nada, é um prazer receber todos vocês da Universidade do Rio de Janeiro. Para nós, enquanto instituição de ensino, ter essa troca, ter essa proximidade com a defesa civil, com a sociedade, com os nossos alunos, é fundamental. O que a gente quer promover é exatamente esse espaço de diálogo, de troca, de crescimento. E ter vocês aqui é motivo de muito orgulho e muito prazer. Mais cedo, só para você. Sou eu? Eu conversava mais cedo, quando a gente chegava, e o colete laranja ele tem muitas simbologias. Dizem que cada cor tem uma função, mas só que o colete laranja na nossa sociedade
Ele significa, na minha opinião, esperança. E toda vez que eu acompanho algum acidente, toda vez que eu acompanho algum desastre, alguma coisa que eu tenho aquela preocupação, quando eu vejo um colete laranja, eu tenho um pouco mais de esperança de que vidas serão salvas. Então isso sem dúvida nenhuma, é aquilo que a gente espera para que uma sociedade tenha para o Estado. A gente já sofre com tantas outras mazelas, e quando acontece um desastre de proporções tão grandes, e a gente vê a esperança, já é motivo de a gente querer acreditar um pouco mais na estrutura do Estado. Eu fui convidado pela Revista para tentar fazer esse link. Eu já peço desculpas para o pessoal da câmera, eu não vou ficar parado. Eu não consigo. Parte do pensamento vem de cada passo que eu dou. Café tem. Um monte de engenheiro na sala, agora a gente O único que conseguiu foi o Juliano. Ô, Juliano, né? É uma situação de emergência. Desculpa, café. Então, queridos, eu fui convidado pela professora Adriana Jafferson para tentar fazer um paralelo, né, entre essa parceria, essa cooperação técnica, entre a defesa civil e a universidade. Vale a pena falar um pouquinho sobre a informação. Eu acho que é sempre bom colocar todo mundo como é meu pai, por que eu estou aqui? Né? Eu sou engenheiro civil de formação. Motivo de muito orgulho também, me formei nessa casa. Eu sou engenheiro civil formado pela universidade. Então, tive Orlando e Juliano como meus professores, mas o Orlando foi por pouco. Quase que ele era meu professor. Eu comecei aqui na Universidade Veiga de Almeida, em 2013, como professor na área de meio ambiente. E, naquela época, eu trabalhava no Estado, no INEA. Trabalhava com licenciamento ambiental. Eu não tinha colete laranja, eu tinha um colete azul naquela época. Trabalhava na fiscalização. Já teve mais. Já teve mais. Mas isso. E eu fiz uma opção na minha vida, porque eu acreditava, quando criança, eu adorava assistir o Capitão Planeta. Porque não é ele, a gente não pode falar. Eu gostava muito do Capitão Planeta. E eu queria fazer alguma coisa para mudar. Eu vi o Capitão Planeta pegando as pedras enormes, voava lá, uma indústria, atacava pedra e parava de poluir. Mas eu queria fazer a diferença de alguma forma. Isso foi o que me motivou. Já aqui dentro dessa universidade, com um professor que vocês conhecem, o Vivi conhece, o Thiago conhece, o Fábio conhece. Eu sou César Pires, era o coordenador da engenharia ambiental, numa aula dele de saneamento. Eu estava desmotivado, porque a engenharia civil não me dava mal. Eu estava trabalhando na Globo, na época, como estagiário, cidade cenográfica. Eu já tinha visto um monte de gente perder dedo de maquita, cortando um canteiro de obra, aquelas coisas todas. Cara, isso não é para mim. Numa aula, a gente vê a importância da universidade. Numa aula, o professor César Pires, quem conhece César Pires quando novo, ele era diferente do que é hoje, né? E ele, não era a praia dele, ele falou sobre recuperação energética a partir de resíduos. A aula não era nem disso. Mas ali foi a grande virada de chave da minha jornada acadêmica e profissional. Foi dentro dessa universidade, que hoje eu tenho muito orgulho de representar, que eu construí a minha carreira profissional. Foi aqui dentro, na aula de um professor, que eu tenho orgulho de ser meu colega hoje, de sala. Ao lado dele. É para fundamentar a importância da pesquisa. Eu me formei aqui em engenharia civil, já ali com a ajuda do professor César, orientado para a área ambiental. De alguma maneira eu precisava me capacitar nisso, gostava muito da área. E decidi que eu ia fazer
uma especialização na área de petróleo e gás, porque eu também queria ficar rico. Eu tenho isso. Qual é a área que eu vou ficar rico? Petróleo, né? Naquela época estava bombando. Não deu nada. Eu estudei na área de petróleo, estudei foi gestão ambiental na indústria do petróleo. Eu tenho mestrado, lá eu conheci quem? A doutora Viviane Jaqueçu. Fizemos mestrado juntos. Uma boa, época boa. Também trabalhando na área ambiental, engenharia sanitária ambiental, falando sobre gestão de resíduos perigosos. Nesse tempo eu já estava no INEA, trabalhando com fiscalização e licenciamento. Depois veio meu doutorado, engenharia ambiental, também na UERJ. Só que aí eu já estava desenvolvendo uma pesquisa um pouco mais ampla, desenvolvendo aplicativos, software para acompanhamento da produção de sustentabilidade operacional da empresa sanitária. Como é que eu vim parar aqui, onde estou hoje, na engenharia civil, na engenharia ambiental e na direção de pós-graduação, pesquisa e extensão? Eu vim parar aqui pela força das pesquisas da universidade me ajudou a construir. Eu, quando fiz uma opção de sair do Estado e me dedicar à pesquisa, eu ali tinha certeza que eu estava mudando a minha vida e me dedicando mais à minha vida acadêmica. Eu tenho muito orgulho de ter um grupo de pesquisa vinculado a essa instituição. Eu trabalho muito para o saneamento, trabalho muito para a área de resíduos. A gente conversando há pouco, né? São tantas áreas, eu vivi, obviamente, não com a intensidade de vocês, nossos amigos do Colégio Laranja, mas eu vivi muitos dramas no órgão ambiental, né, na época de licenciamento. E o que eu trago hoje para vocês é só uma reflexão de como a gente pode juntar pesquisa, como a gente pode juntar redução de riscos de desastres, como a gente pode juntar com a academia com a área ambiental. É uma costura, eu tenho prazer para a gente falar um pouco. Não vou ensinar padre a rezar disso, né, porque nem religioso eu sou, mas é mais porque a gente tem que trabalhar na visão de que risco é igual a certeza. E como a gente falava há pouco aqui sobre planejamento, tem duas coisas importantes sobre planejamento. A única certeza que a gente tem no planejamento qual é, Juliano? É que alguma coisa vai dar errado. É isso. A única certeza que a gente tem no planejamento é que alguma coisa vai dar errado. Outra coisa importante no planejamento, o que é? Geralmente ele é negligenciado. O planejamento geralmente é negligenciado. O brasileiro, então, é ansioso. Os japoneses levam 8 meses para fazer planejamento e 4 meses para fazer construção. A gente leva 2 meses para fazer planejamento, 15 meses para fazer a construção e mais 10 meses para consertar o que a gente fez de errado. É uma inversão de ordem de prioridade. Por isso, planejar é algo fundamental para quê? Reduzir incerteza. O risco está intimamente ligado ao incerteza. Agora, o fato também que risco é algo que a gente pode diagnosticar, a gente pode identificar, a gente pode analisar, a gente pode fazer uma resposta planejada, a gente pode gerenciar e a gente pode também ter a certeza de que não há certeza de que ele vai se materializar. Então é importante que a gente tenha assim um olhar que é uma relação muito íntima entre o que é risco, o que é gerenciar risco e o que é planejamento. Nós planejamos para reduzir riscos. E nessa área, nessa seara que a gente está conversando aqui, a gente planeja para reduzir riscos de desastres. E nisso, eu tenho total convicção de que nós, a Universidade Verde da Almeida, mas a pesquisa como um todo, pesquisa aplicada, ela pode colaborar. Só fazendo uma adaptação, eu preciso puxar um pouquinho, porque eu vou falar sobre isso em seguida. A gente precisa ampliar também o olhar para a questão com relação aos riscos ambientais. A gente fala sobre risco de redução de desastres, porque é aquilo que a gente efetivamente não quer que aconteça. Mas muitos desastres derivam de negligências no controle dos riscos ambientais. Temos dezenas, talvez centenas de exemplos sobre isso. Mas eu vou só... não vou nem falar.
A engenharia recente, tá? Todo mundo acompanhou essa tragédia no Rio Grande do Sul. A engenharia pode ajudar isso. Pesquisa pode ajudar isso. Quando a gente analisa, por exemplo, o estudo de impacto ambiental, corretamente incorporando os fatores de risco, a gente pode evitar as próximas coisas. Eu coordenei, enquanto era do órgão ambiental, dezenas de estudos de impacto ambiental. Hoje em dia, eu tenho certeza que eu fiz um trabalho que ficou desejado. Porque eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. No estudo de impacto ambiental, a gente negligencia uma análise de risco efetiva. A gente está muito preocupado em risco tecnológico. Vai explodir, vai pegar fogo. Beleza, isso também é importante, né? Óbvio que é. Mas a gente não avalia as extensões das nossas ações sobre o ambiente. Trágico, mas verdadeiro. Brumadinho. Todo mundo acompanhou essa catástrofe. Centenas de vidas perdidas, mortos até hoje. Sabe o que é pior de tudo? Dentro do processo de licenciamento ambiental, tinha um relatório de análise de risco. Dentro desse relatório, dizia que havia risco de rompimento da barragem. Esse relatório foi registrado. Aí, Juliano, vamos lá. Eu sou o cara da JTI. De jeito, estamos juntos ali. 2 dias antes do acidente, uma chuva intensa. Os treinos de base estavam comatados. Históricos de monitoramento de água ambiental da área já mostravam uma movimentação. O pesômetro estava Estava no pesômetro. Como é possível? Os alunos por aí. Mas quantificaram o quê? Os danos. Danos o quê? De indenização. Isso aqui, enquanto acadêmico, desculpa a quebra do decoro, eu fico puto. Desculpa. Enquanto sociedade, não tem perdão. É perigoso. Você estima quanto vai custar a indenização de uma vida humana a partir de um relatório de risco. É um documento que nós, engenheiros, às vezes temos na mão para assinar um documento. E aí permeia uma outra questão. A ética. Juliano, com 12 mil vistorias, né? Você falou? Sim. 12 mil vistorias. 12 mil vistorias. Na verdade, são 27 mil por ano para liderar as crianças. 27 mil. E essas que foram publicitadas porque foram Sem ser energia. Sem ser energia. E aí você coloca no relatório que você, com certeza, não tem tempo que você gostaria de ter para fazer a pesquisa necessária, a densidade necessária, você compromete seu CREA, sua história profissional. Você pode ter, assim como eu tenho, muitos anos de engenharia, de pesquisa, de projeto, basta um prédio para destruir a carreira do engenheiro. Ele pode ter construído centenas de outras. Centenas de obras. Mas está muito errado. Para você ser colocado, obviamente, na cadeira do chefe, talvez seja necessário. É por isso que é necessário a recuperação. Uma situação como essa, mostra a importância da engenharia, mostra a importância do Estado, mostra a importância da defesa civil, mostra a importância da população se integrar e reagir. Discussão. A gente tende a negligenciar, brasileiro também tem muito disso.
Não é só o brasileiro, não, tá? Aqui está no Brasil. O brasileiro também tem. Ele tende a deixar o problema acontecer, não se importa, não vai me custar nada agora. Uma preguiça. Por que eu vou lá naquela reunião discutir com as pessoas? Ah, não, quando acontecer, eu saio. Esse é o problema. Como é que a gente pode ajudar? Fazer um papel para você falar. Quer um café? Não, mais. Por isso, essas coisas que você está falando, que a classe política que nós temos hoje, pode ser tem que vir a nossa ao ponto de dizer que não precisa mais dele. Ele tem repetido isso na nossa família. Isso é um livro gigante da sociedade que, para essa ideia, ela vai sofrer. Em toda a história da civilização, né, deve ser quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro, a construção ou o emprego? Então é só fazer esse contexto aí e responder. A gente já está vivendo esse dilema. Já está vivendo. Há pouco tempo o Juliano comentou comigo, Canejo, preciso contratar gente para trabalhar comigo na área de geotecnia lá. Eu estou pagando docente, né? Mas eu estou pagando A gente levou quase 5 meses para contratar 2 engenheiros. Isso é algo que, bom, situações como essa que a gente viu agora deixam claro que é necessário ter uma formação técnica nas pessoas. Mas é aquilo também. O engenheiro sozinho, lembra, não é capitão planeta, ninguém é capitão planeta. O engenheiro precisa de integração social, o engenheiro com precisa. licença, comissão de receber um livro ilustríssimo de alunos do Cefet, de meteorologia, e a gente patrocina e aproveita para pegar essa sociedade. Falar de integração, né, também, isso que o professor Ali, ele estava no evento, a gente se acompanha, vai um acompanhando o trabalho do outro, né? Até que eu falei palavrão, né? Eu não posso mais falar. Trabalho para Desculpa, Vivi. tranquilo, está sobrando horas todo dia, né? Sempre aí, Então, querido, só pegando o gancho aqui, a gente estava, o pessoal que chegou agora, a gente estava fazendo só uma contextualização breve de riscos, né, que levam a situações de desastre e a incorporação desses riscos às questões ambientais. Tá? A gente falou um pouquinho sobre o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e a gente falou um pouquinho também do que aconteceu lá em Brumadinho, quando houve aquele acidente, alguns chamam de acidente, acho que é mais mesmo, mas alguns chamam de acidente, em que centenas de vidas foram perdidas a partir do rompimento da barragem de Rio. Mas o nosso papel agora é o seguinte, é tentar responder essa pergunta. Como a Defesa Civil e a academia, né, hoje, aqui na casa da Universidade de Ovelha, né, junto com o Cefet também, como a gente pode, né, contribuir para o Marco Sendai para a Agenda 2015. Nosso objetivo, naturalmente, é mudar o modus operandi das coisas a partir do princípio. Olha, não tentem, nem imagine que eu estou tentando te botar o sistema. Até porque eu tenho. Desculpa. A ideia, gente, é só pensar da seguinte forma. A gente só consegue reduzir o risco se planejar nas situações mais graves. Risco tem que ser. Tenho certeza nenhuma de que vai acontecer. Tudo pode dizer que vai. Mas se acontecer, não precisa estar preparado.
E quando eu falo em risco ambiental, eu estou ampliando um pouco o escopo de falar de impactos ambientais negativos. O risco de acontecer um impacto ambiental negativo, o que aconteceu lá em Brumadinho, é um exemplo clássico de uma falta de gestão ambiental, um reduzido controle dos riscos ambientais. Então, o que eu acho como contribuição que a gente pode trocar? Eu já antecipo que cada um desses degraus aí, eles são apoiados por pesquisa científica aplicada. A gente tem que compreender melhor os riscos de desastre, tentar estudar os efeitos que levam à ocorrência desses acidentes. Gente, mas eu já sei como é que se dá um escorregamento de talude, eu já sei como é que se dá um alagamento. No contexto urbano, são tantas as variáveis que não dá para ter. A gente precisa ampliar ao estudo os fatores que levam à ocorrência dos desastres. Isso, pesquisa acadêmica aplicada, a gente pode expandir formas e ter, naturalmente, novas estratégias de pensamento para prevenção. A gente pode fortalecer a governança de riscos de desastres. Na verdade, isso é um compromisso, né, que deve ser assumido pela pauta política, seja qual for a esfera, objetivando a preservação da vida. Fortalecer a governança significa o quê? A estrutura, dar suporte, dar voz, fazer com que sejam ouvidos os representantes da democracia. Investir na redução de riscos de desastres para a resiliência. A gente comentava há pouco o que é resiliência, né? É basicamente, perfeitamente o que aqui foi colocado, basicamente a capacidade de receber golpes e significados. Quando a gente pensa no desenvolvimento de cidades resilientes, eu estou pensando em cidades que estão preparadas para aquilo que a gente consegue planejar. Olha, eu sei, a galera do Cefet também sabe, que aqui na Ibituruna, quando chove, o que acontece? Quando eu era aluno aqui, isso já acontecia. É necessário a gente pensar melhor em soluções para isso. Pode ser que a gente não consiga uma solução, né, pela prefeitura, infelizmente, mas vocês já sabem que no dia que chover não dá para passar por aqui, tem que ir com o sapato fechado, dá para o guarda-chuva, não vai por essa rua, vai dar uma volta, a gente busca estratégias. Para evitar o quê? O risco. Melhorar a prontidão para responder e reconstruir melhor. Gente, quando acontece um desastre, obviamente, não tem mais nada. Aconteceu. Todo o trabalho de prevenção, sensibilização, passou. Agora é mitigar os danos que aconteceram. E toda situação de desastre pressupõe uma reconstrução. Nessa reconstrução, vamos fazer certo. Vamos pensar, viver lá com jardins filtrantes de água, alguns dos estudos, são centenas de benefícios que a gente pode pensar. Vamos aproveitar melhor a captação de água de chuva dos prédios, vamos fazer melhor a drenagem urbana, a gente pode gerenciar melhor o nosso lixo, pelo amor de Deus. Todas essas situações são simples, são coisas do nosso cotidiano, às vezes são pequenos investimentos, às vezes podem mudar o cenário de uma tragédia. Então, como eu disse anteriormente, pensando nas ODS, pensando nesses desafios, eu só tenho aqui a contribuir nesse final de que a pesquisa científica, e olha só, vamos botar o pé no chão. Ninguém quer fazer um artigo hoje e está publicando uma no congresso internacional amanhã. Não. Mas toda pesquisa científica é bem-vinda. Quanto mais aplicada, melhor. Quanto mais direcionada a resolver um problema da população,
melhor. Considerando o contexto dessa fala, quanto mais aplicada a redução de riscos e desastres, pesquisa se faz com o tempo. Até pesquisa que dá errado é resultado. Faça, produza, veja o resultado. Instigue esse viés científico. Com certeza, a Universidade do Rio de Janeiro está aqui para ajudar, a Cefet está ali para ajudar, a outra universidade, a Universidade de Lisboa, também está ali para ajudar, a Defesa Civil está ali para ajudar. Então, como eu vejo essa relação frutificar? Cooperação entre instituições. Às vezes a gente tem cérebros privilegiados que batem aqui e falam, cara, eu quero fazer um mestrado. Eu sei o que eu vou fazer. Eu posso apresentar um pacote de opções aqui, ó, da Defesa Civil. A Defesa Civil tem esse problema, esse problema, esse problema. Bora? Vamos fazer? Vai ter uma orientação nossa, vai ter o pessoal da Defesa Civil que vai ajudar na construção do trabalho com você. Professor, eu quero investir, quero ser voluntário. A Defesa Civil precisa de você. Por que não? E o nosso papel como instituição é esse. Direcionar a pesquisa, acolher vocês, ser uma casa de distribuição de conhecimento, para que a gente possa construir um mundo melhor, mais sustentável, se possível. Eu falei demais. Tá? Obrigado. Obrigada, obrigada a todos. Então, a gente, bom, vocês não ouviram a nossa palavra inicial, né? Mas a gente hoje está marcando, os alunos chegaram, está marcando o último dia do seminário técnico científico na redução de riscos e desastres, né, na cidade do Rio de Janeiro, terceira edição. São 2 dias de muitos debates técnicos no Centro de Operações, e hoje a gente encerra aqui com essa conversa e com uma série de oficinas. Estamos muito felizes em receber todo mundo, tá? Os alunos do Cefet, os alunos do mestrado, né, de Ciências Ambientais aqui, Fábio também, obrigada, gente, Al. Vocês são do teu curso? Porque tem online, não é? Cara, eu sei as iniciais, uma colinha com 2 letras, e outra colinha com 2 letras. Você abre a câmera. Meus alunos da engenharia, que acabei de dizer. Né? Então, o pessoal da engenharia quer estender o convite, né? Venham assistir, que bom, né? Justamente para isso, para que a gente possa pegar e sair um pouco só daquela conversa de sala de aula, que às vezes, né, a gente tem um conteúdo, né? Cadê a professora ali? A gente às vezes fica muito restrito ao conteúdo e até tenta, porque tem assinatura de extensão, tem que trabalha assim, com a gente, mas nada melhor do que estar aqui. Olha só, vocês estão no ensino médio? Ensino médio, técnico de meteorologia. Amanhã, se vocês estão lá na NECA Rio, estão na Defesa Civil, né, que estão com ideia, tá trabalhando lá com o Alerta Cheias, então precisa conversar, precisa estar integrado, e nada melhor do que a gente botar aqui na sala, é estudante de toda a idade, é a Defesa Civil, é a professor, é a acadêmica, para a gente poder aprender e compartilhar juntos. Então, estamos muito felizes, porque é um marco importante para nós, né? Bom, e aí, eu dou o convite agora para a gente se distribuir nas salas que a gente dedicou para oficinas, e são oficinas que são espaço para isso, para a gente trocar, para ouvir vocês também. Então, isso é importante, né?